Muito bom. Prazer de estar aqui com meus mentores, minhas mentoras e também com o nosso público, né? Essa mentoria, gente, ela não é transmitida, ela é gravada, né? Então, ela não é reproduzida pelo YouTube. A gente fica numa sala fechada e aí a gente tem aqui quem entrar, né, para pegar as dicas, ótimo, show. Ela fica gravada, então também a gente vai ter acesso depois. Isso a gente já está vendo, né? A gente deixa a mentoria lá no canal. Daqui a pouco, quando a gente vê, tem lá alguém curtindo, mais curtidas, mais curtidas. Não tem interação da gente, porque está gravada, né? Mas a gente pode até entrar em contato com a pessoa, porque como a gente tem a lista dos participantes de toda a feira, então a gente consegue identificar de alguma maneira, caso a pessoa queira entrar em contato com a gente, né? Depois, enfim. Mas é muito bom, Uhum. né, a gente poder oferecer. Eu digo que nos 3 dias de feira, tá chegando a Suelen, está em todas, deve estar a primeira do ranking aí na, na premiação. Mas é interessante a gente ver que nos 3 dias de feira aí a gente se abriu para o mundo, né? Então, pessoas de todos os lugares, foi muito legal, né? A gente teve em outras sessões de mentoria, principalmente a mentoria da pós-graduação, pessoas já formadas, egressos de suas universidades, né? E da nossa também, perguntando como é que é a educação continuada, mudança de carreira e tudo. Então, a gente já falou sobre esse tema também, né? Eu vou fazer uma retrospectiva rápida, porque a Janine não estava em todas, né? Acho que a Carol acompanhou várias, né? A Bárbara também não esteve em todas, mas só para a gente ter uma retrospectiva. Nós já falamos, né, da diferença entre o recrutamento interno e externo, de como que as empresas tratam essa questão internamente, né? E quando a gente não tem uma pessoa com potencial, né, interno, para ocupar aquela posição, a gente abre as vagas. Nem sempre a empresa abre o recrutamento interno, já vai direto para o externo, mas isso acontece. E aí a gente falou das diversas formas do recrutamento, dos canais que a gente utiliza, né? Tem esse aqui, por exemplo, que é uma feira, né? Existem as palestras presenciais das empresas nas nossas instituições. Estamos abertos para receber todas as organizações que queiram, né, dar uma palestra e, ao mesmo tempo, fazer aquela chamada de recrutamento na palestra. A gente já fez várias, né? A minha disciplina, então, toda hora tem alguém indo lá, né? É, é interessante também a gente ver que nesses canais todos a gente tem que buscar o nosso público-alvo. Então, se meu público-alvo assiste, por exemplo, um podcast, eu posso colocar lá uma chamada num podcast, pode colocar uma chamada, por exemplo, sei lá, numa rádio, né? Na Rádio Nacional, que as pessoas assistam ainda, escutem ainda. Na TV não é comum, tá? Só Ministério das Forças Armadas, de um modo geral, seria Exército, Marinha Aeronáutica, fazem esse tipo de chamada, é muito caro a gente fazer pela televisão, né? Vocês não concordam? Então, e às vezes nem chega, porque chega tão pulverizado, chega tão grande, é um tiro de canhão, que até você filtrar é um absurdo. Então, a gente tem que ir onde tem o público-alvo que a gente quer, né? Aí a gente falou de todo o processo, da filtragem dos currículos. Muitas empresas ainda pedem currículo em papel, mas a grande maioria, né, passou, então, a fazer o cadastro, né, na sua própria plataforma ou usando plataformas de empresas integradoras, como é o caso da companhia de estágio, do CIE, do Vagas, enfim, Super Estágio, entre outras aqui, né? Então, gente, recrutamento já foi, tá? Técnicas, etc., como se preparar, currículo. Depois a gente entrou numa outra mentoria, que foi a gente começou a discutir sobre como preparar o nosso currículo no LinkedIn, foi bem específica do LinkedIn mesmo. Então, estratégias no LinkedIn, palavras-chave que a gente tem que usar. Então, essa foi uma mentoria muito focada nesse aspecto, né? Da gente ter essa visibilidade, essa porta, né? De poder se mostrar ali no LinkedIn, as estratégias que o LinkedIn usa, né? Com os algoritmos de buscar o seu perfil. Foi? Depois a gente passou para uma outra temática, que foram as estratégias de seleção. Né? Então, a gente está no processo da seleção, já recebi seu currículo, finge que você já passou, né? Pela essa primeira etapa, agora você está no funil ali, passando pelas diversas etapas da seleção.
Então, nessas diversas etapas, a gente comentou, né, que a vida, né, quanto mais jovem, você passa por mais etapas. Quando você fica mais sênior, essas etapas diminuem, né? Então, eu não vou pegar aqui e colocar a Janaína, né, a Carol, para participar de todas as etapas de um processo seletivo. De repente, só uma entrevista já vai dar para a gente analisar o perfil dela, ver se faz match com a vaga, e a gente está contratando. Então, quanto mais sênior, menor o funil, combinado? Quanto mais jovem, mais coisas tem nesse funil. E aí a gente falou das diversas etapas. Prova de prova de conhecimentos gerais, prova de logística, entrevista, tem quem usa ainda a redação, os jogos, as gamificações, né? As simulações. Então, a gente falou dos testes psicológicos também, a gente não listou os testes, mas os testes, ou melhor, as baterias, né? Porque a gente usa bateria, um teste só não avalia ninguém. Então, a gente já falou de tudo isso, tá vendo, Janaína? Então, assim, pessoal, tudo que a gente falou aqui, ou melhor, tudo que eu estou trazendo, está lá gravado. Vocês passeiem lá na nossa playlist lá da feira, que tem as gravações, elas estão lá na sequência, sessão 1, sessão 2, sessão 3, sessão 4. Então, segue a gente lá para vocês poderem terem essas informações todas, né? Essa mentoria tem um negócio que é legal, né? A gente tem um sorteio, né, Janaína? A gente não vai falar do que é ainda, né? Deixa o povo entrar, né? Então, assim, está sendo anunciado na plataforma que tem sorteio. Quando a gente fala que tem sorteio, aí vem todo mundo. Aqui, na mentoria, né, não é quantidade, é interesse. Combinado, pessoal? Então, meus mentores aqui, minhas mentoras presentes, aqui é interesse. Então, se eu tiver uma única pessoa, eu vou fazer a mentoria. Eu nunca desmarco uma mentoria porque não tem muita gente, tá? Isso também vale na Escola Politécnica. Quando eu anuncio que vai ter mentoria para os alunos da Poli, eu deixo lá divulgado. Então, assim, eu só preciso de um para começar. Então, tem um, a gente faz. E toda quinta-feira a gente tem mentoria na Escola Politécnica, tá? Então, a gente tem um agendamento das mentorias individuais, porque às vezes tem assuntos que são sensíveis, né? Que a gente não deve colocar, né, de forma pública. Então, a gente faz a marcação individual. E depois a gente tem a sessão, que é a sessão igualzinha a essa, coletiva. Então, sintam-se sempre convidadas para participarem. Eu vou depois pedir ao Alexandre para a gente divulgar, né, a nossa agenda de mentorias. Toda vez que vocês quiserem entrar, na quinta-feira, naquele horário, vocês entram. Aí pode ser que, né, a gente não tenha nenhum participante, pode acontecer, mas ok? Então, pessoal, o tema agora de hoje é a gente falar da importância, né, de você construir uma trajetória dentro da sua universidade, né, do curso que você está fazendo. Pode ser que a gente tenha alguém aqui de ensino médio ainda, então está valendo para você também. Mas você construir uma trajetória dentro da sua universidade que te dê condições de você fortalecer tanto com as competências, né, hard skills como soft skills, porque as competências estratégicas, infelizmente, quando a gente é muito jovem, a gente não alcança ainda. São as competências de visão sistêmica, enxergar o todo. Essa visão a gente só vai alcançar quando a gente for mais sênior e a gente ocupar uma posição de liderança maior na empresa. Tá? Porque a gente consegue ver o todo, a gente consegue ver todas as camadas ali da estrutura organizacional, né? Então, essa visão do todo, de ver a floresta e não só a árvore, quanto mais sênior, mais você vai enxergar, tá bom? E aí, logicamente, eu vou ter uma sessão agora de apresentação das nossas mentoras e mentores. Se tiver algum mentor homem aqui, por favor, se apresente, porque até agora eu só estou com as minhas mentoras. Então, a gente vai fazer uma apresentação muito rápida nossa. Então, eu sou uma mulher de 58 anos, né? Estatura de 1,60 m, eu tenho a pele branca, eu sou loura, minha tela atrás está totalmente borrada, né? E é bom ir fazer isso, porque pode passar alguém, né? Eu sou uma pessoa que tenho sempre sei lá, uma identificação assim, todo mundo que fala assim, fala com a Alice está sempre disposta, fala com a Alice é sempre alegre, não sei o quê, né? Alice topa tudo, né? Então, assim, eu tenho essa característica, né? Sou muito procurada pelos nossos alunos,
talvez por causa disso, né? E tem que aprender a dizer não, né, às vezes. Então, eu vou passar a palavra agora para a nossa mentora Carol, para ela se apresentar rapidinho. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Carol, tenho 33 anos, trabalho aqui na companhia de estágios faz 5 anos, estou com fundo aqui onde é o nosso escritório, em São Paulo. Sou aí branca, uso óculos, tenho cabelos escuros, tenho uma filhinha de 4 patas e uma bebê a caminho. Estou muito feliz de participar aí do projeto junto com vocês. Obrigada. Passei então a palavra para a Janaína. Oi, boa tarde. Oi. Tá. Pode? Boa tarde, eu sou Janaína. Eu trabalho na Granado, estou na Granado há 7 anos, né, como coordenadora de RH. Também tenho a pele branca, que o fundo também está desfocado. Hoje não estou na empresa, né, estou trabalhando de casa hoje porque eu fiz o favor de cair e luxei meu pé, estou com o pé inchado, então hoje estou acompanhando com vocês aqui de casa e estou muito feliz de estar aqui, né, e poder contribuir um pouquinho aí para vocês. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra, então, para a nossa mentora Mariana. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Mariana, sou gerente sênior de finanças aqui na Procter & Gamble, na unidade de seropédica. Já estou há 6 anos na P&G. Eu estou no escritório, então o meu fundo pode ficar exposto. Aqui estou numa sala de reunião que tem um adesivo que esconde tudo. Eu sou negra, cabelo cacheado, estatura média. Muito bom, obrigada. Ó, nossa sala está crescendo, eu acho que tem a ver com esse sorteio também, viu, Janaína? Mas vamos lá. Estou achando também, quando fala em sorteio, ó. Não é? É por isso, gente, que eu falei que a próxima feira a gente vai fazer mais híbrida. Então, os nossos estandes serão realmente estandes físicos no nosso pilotis, tá? Por quê? Porque assim, a gente tem, passando ali no pilotis da escola, mais de 5.000 alunos. Porque eles vão chegando de ônibus, né? Entrando e saindo, mesmo que ele entre de carona, chegou pelo estacionamento, mas de repente a volta vai ser de coletivo, né? Num coletivo. Então, o que acaba acontecendo? A gente vai ter muito público ali, organicamente, visitando os nossos estandes. Então, eu já vou anunciando aqui, PG. Ó, Granado, quero ver aquele estande lindo de vocês, gente. É uma coisa de louco. Vocês assistiram a palestra da Granado? Está gravada. Eu estou apaixonada. Eu já sou cliente há muitos anos, eu sou apaixonada pelos produtos. Aliás, eu peço no Amigo Oculto, né? Por favor, Amigo Oculto é Granado. Eu já dou até o nome do que eu quero, né? Os cremes para mão. Isso é bom. E eu falei ontem, gente, não sei se tem alguém que estava ontem na palestra, mas essa semana é a Semana Granado, e tanto nas lojas físicas quanto na internet, a gente está com quase 70% em produtos, até com 70% de desconto aí. Então, por favor, entra lá no site, tem cada coisa muito legal. E bem baratinho. Aproveita e coloca aí que a gente já divulga, né? Então, pessoal, a gente vai começar... Olha aí, o Alexandre já está falando, opa! Maravilha! Bora, Alexandre, compra o meu presente. Então, gente, vamos começar rapidinho, para a gente já não usar tanto tempo, mas foram muitas informações que a gente já passou, né? Então, a gente vai discutir aqui sobre a importância da construção desse currículo, né? Construir um currículo, gente, não é sentar na frente do computador e pegar uma folha de papel e botar um monte de coisa, não. Construir um currículo é ter experiência de verdade para colocar nesse currículo, né? Eu ontem ouvi uma expressão muito engraçada numa palestra que foi do professor Vicente, eu achei o máximo. Estava o Vicente e a Gabriela, que são do Parque Tecnológico. Aliás, o tour na entrada ali da feira, vocês deem uma olhadinha naquele tour, que está incrível, né? Tem um bannerzinho assim, fazer o tour. É muito legal você entrar para conhecer a Inovateca no nosso Parque Tecnológico. E eles falaram o seguinte, espera aí que eu vou ler para não errar. Eles disseram o seguinte: os números não falam. Podemos torturá-los para que eles falem o que a gente quiser. Né? Então, assim, o currículo não fala. Você pode colocar o que você quiser, mas quem vai te torturar vai ser o pessoal da entrevista.
O RH vai te torturar, ele vai querer saber se aquilo que você colocou ali é de verdade. Olha, não adianta mentir, tá? E principalmente preencher currículo que não tem nada a ver. Né? Tem que colocar um currículo que seja realmente um currículo que a gente te identifique com o perfil, né, que a gente quer. Então, muitos me procuram, agora é uma pergunta para as minhas mentoras, muitos me procuram no escritório de carreira perguntando sobre a questão de se vale a pena, né, estar na universidade, participar das atividades que a gente chama na UFRJ, na nossa escola politécnica, que é de atividades complementares. Eu queria saber de vocês qual é o valor dessa experiência dentro da faculdade. Eu vou listar algumas delas. Exemplo, muitos dos nossos alunos participam de iniciação científica. Aí, às vezes, ele fala, se eu botar no meu currículo que eu tenho iniciação científica, vão achar que eu sou muito acadêmico. Aí, outros fazem equipes de competição. Então, temos várias equipes, eu mostrei para vocês, né, quando a gente fez a apresentação comercial da feira, então, tem equipes maravilhosas, né, super premiadas. Então, lá eles desenvolvem trabalhos lindos e tem posições de marketing, de RH, de comercial, de tudo, tá? Técnica, parte mais técnica. Bom, eles também fazem atividades de extensão, que é mais voltada para o público externo. Não que a gente não atenda também na extensão algo interno, mas é mais para o público externo. Essa feira, por exemplo, é uma feira de extensão. A gente está oferecendo para o público externo o que a gente oferece para o público interno também. Tem grupos que são grupos específicos dentro de laboratórios, que são grupos tematizados, né? O Enactus, que cuida das questões de cooperativas, de apoiar projetos sociais, tem o Consulting Club, tem o LabGen 2, tem a Liga de Investimento, tem o Projeto Muda. Então, são muitos projetos que eles participam, né? As oportunidades são enormes. Empresa Júnior, né? A nossa chama Fluxo Consultoria, mas a gente pode ter pessoas aqui de fora, né, participando. Então, assim, entre outras atividades, isso tem valor na hora de vocês selecionarem? Essa é a minha pergunta técnica. Quem quer responder, pode... Janaína e Mariana, vocês podem pegar aqui em reações a mãozinha. Ó. Quem saiu na frente foi a Carol, porque ela já levantou a mãozinha para o quiz aqui. Já estou acostumada, né? Bom, pessoal, é muito importante essa participação de vocês em qualquer um dos projetos aí que a Alice trouxe, tá? É dessa maneira que vocês vão se descobrir e entender o que vocês gostam de fazer. Quando a gente entra na faculdade, normalmente a gente é bem novo, né? E a gente não entende o quão grandes são as possibilidades que a gente tem no futuro trabalhando. Então, estar num projeto como esse, sendo de pesquisa, sendo de competição, sendo ali de trocas, né, numa empresa júnior onde você vai ter que é uma empresa de forma reduzida, é muito importante para entender o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer de fazer no dia a dia dentro da minha profissão. E, às vezes, até mesmo se redescobrir. Eu falo por conta própria, a minha experiência, eu sou formada em Relações Internacionais e hoje eu atuo com recrutamento e seleção. Então, eu fui me redescobrindo à medida que eu fui conhecendo outras possibilidades. E hoje eu sou super realizada, super feliz com a minha atuação. Se eu não tivesse tido essa cabeça aberta, essa vontade de aprender e conhecer outras coisas, provavelmente eu estaria ali trabalhando com o que eu fazia anteriormente, que não me deixava feliz. Então, a ideia é: aproveitem o tempo da faculdade para explorar tudo que for possível para que vocês saiam ali, né, no finalzinho da faculdade sabendo, não, eu gosto disso, eu quero empresa, eu quero pesquisa, e aí vocês vão estar mais direcionados do que faz bem para vocês no dia a dia, porque a gente trabalha muito, né, e trabalhar com o que a gente gosta é o essencial. Muito bom. Então, vou passar a palavra, então, agora para Janaína. Bom, reforçando um pouquinho, né, o que a Carol falou, e até me pegando como exemplo, eu também, como RH, eu acho que todas essas atividades vão ajudar vocês na formação, no profissional que vocês querem ser para o futuro. Por que eu falei que ia me pegar como exemplo? A minha formação inicial é pedagogia, eu sou pedagoga. Então, quando eu comecei a fazer pedagogia,
Na verdade, eu já sabia que eu não queria dar aula para criança. Na época que eu fiz, que também, assim, não sou tão velha assim, né? Mas quando eu fiz, não tinha a habilitação que hoje tem de pedagogia empresarial. Pedagogia empresarial era uma disciplina dentro do curso de pedagogia. Então, eu tinha que escolher 2 habilitações. Eu escolhi orientação educacional e, na época, o magistério de 1ª a 4ª série, porque eu não tinha feito normal no ensino médio, então era obrigatório fazer. Orientação educacional eu amava, fiz estágio, adorava, achei que era isso que eu ia seguir para a minha carreira, até que eu tive a disciplina de pedagogia empresarial. E aí, em pedagogia empresarial, eu comecei a ver um pouco da área de RH, da área de treinamento, e fui me apaixonando. E aí, assim, já no 3º período da faculdade, ainda eu conheci uma pessoa de uma consultoria, eu não sei nem se essa consultoria existe mais hoje, eu acho que não, Adapta Recursos Humanos, era na Senador Dantas, no centro, e eu conheci uma diretora de lá e eu pedi para ela para eu fazer um estágio, de graça. Eu trabalhava de manhã numa empresa como telefonista bilíngue, 6 horas, e eu pedi para fazer o estágio lá à tarde. Ela falou assim, olha, mas a consultoria é pequena, não tenho como pagar. Eu falei assim, não, eu quero aprender. Eu tenho meu emprego de manhã. E eu fiquei 2 anos nessa consultoria, foi a melhor coisa que eu fiz para a minha carreira, porque ali eu comecei a trabalhar com processo de recrutamento e seleção e volume, né? Porque naquela época não chamava nem muito consultoria, era agência de emprego, e tinha muito volume de seleção, e a parte de treinamento. E dali, quando eu terminei a faculdade, aí eu já estava numa empresa trabalhando na área de RH, e estou até hoje, aí, há 20 anos, na área de recursos humanos, então contribuiu muito para a minha formação. E como profissional de RH, né, você falou da empresa Júnior, eu adoro, gente, quando eu pego um currículo de uma pessoa, de um candidato, que assim participou da empresa Júnior na faculdade, geralmente são bons candidatos. Eu já tive ótimas experiências, porque a empresa Júnior cria muito isso. Cria não só a parte técnica, porque a pessoa passa ali todas as áreas de uma empresa, né? Então, ela passa por finanças, ela passa por marketing, ela passa por RH, por contabilidade, e também ajuda a todas as soft skills, porque você aprende ali trabalho em equipe, a você ter iniciativa, a você ter proatividade, porque é uma pessoa para fazer tudo. Então, eu adoro a experiência de empresa júnior. Então, assim, realmente, tudo que vocês puderem aproveitar na faculdade, aproveitem, porque só vai contribuir para o profissional que vocês vão se tornar aí no futuro. Legal. É bom ouvir isso, porque quando a gente fala, né, como professor na faculdade, às vezes eles falam, que a professora quer que tenha gente no laboratório, ela quer ter seus alunos, né? Não, gente, eu não quero ter os alunos. Não é isso. Eu quero formar vocês para esse mercado, né? Então, ó, tá aí, ó. Eu não pedi, não teve contato nenhum com a Jana para ela falar isso ou aquilo, estou deixando super à vontade. Então, assim, a gente às vezes pede assim, professora, dá para a senhora fazer uma carta de recomendação para mim? Né? Eu estou indo para o intercâmbio, ou uma carta de recomendação porque agora eu quero ir para o mestrado. Eu pergunto, o que você fez na faculdade? Aí, se ele não fez nada, eu fico assim, o que eu vou escrever nessa carta de recomendação? Né? Que ele passou nas matérias, que ele tirou um CR bom, mas que ele não conseguiu desenvolver as suas habilidades, eu não consigo dar essa carta, né? E lógico que isso não acontece para quem me pede, né? Porque já sabe qual é a minha resposta. Não participou de nada, você passou a faculdade toda em branco, né? Eu digo assim, como é que a expressão que a gente usa tipo, nublado, sem nada, sabe? Você ficou de olhos fechados. Como assim? É uma oportunidade enorme. Eu fui de tudo lá na faculdade, eu era uma bagunceira, fazia tudo que me pedisse, eu estava ali, a monitoria, e não sei o que, estágio, organizar evento, participar de... Olha, que é muito legal, tá, gente? Também é uma coisa importante. Você participar das tuas confrarias, né? As confrarias dentro dos cursos, também participar. Nós temos o CAENG, né? Não sei se tem alguém aqui do CAENG, mas participar das atividades, né? Ser politicamente ativo também na sua instituição. Não precisa ser hard demais, né? Faltar às aulas porque você vai para passeata, não sei o quê, mas estar atento para essas questões, né? Do nosso país, de tudo. Então, na nossa escola, o CAENG é muito forte, né? Que é
o centro acadêmico, né, da engenharia. Então, eu, além de apoiar, né, literalmente apoiar em todos os sentidos, vocês podem acreditar no que eu estou falando com os meninos e com as meninas, né? Eu sempre dou dicas para ele, pô, vocês estão perdendo oportunidade aqui, ali, não sei o quê, usa a blusa deles, né? Então, é isso aí. Vamos lá. Agora, nossa mentora Mariana, da P&G. Bom, vou tentar aqui não ser muito repetitiva, mas só para comprovar o ponto que as meninas já falaram. Eu acho que na faculdade a gente tem que agarrar todas as oportunidades que aparecerem. E aí eu digo isso por mim mesma. Eu sou formada em engenharia metalúrgica e, corporativamente falando, eu construí a minha carreira em finanças. Então, foi através de oportunidades, foi fazendo uma matéria optativa ali que eu me interessei, foi entrando em contato com professores de outras disciplinas, o próprio processo de estágio de falar, putz, Mari, não tem uma vaga aberta em engenharia, tem uma vaga em finanças, a gente acha que seu perfil casa, você quer, você aceita, você topa esse desafio? Então, realmente agarrar todas as oportunidades. Eu também faço parte do processo seletivo aqui da P&G, então quanto mais coisas diferentes vocês tiverem no currículo de vocês, maior a chance de vocês serem selecionados. Porque a faculdade prepara a gente academicamente, mas são essas experiências que vão comprovar se vocês vão aguentar o mercado de trabalho, lidando com pessoas diferentes, com pessoas de idade diferente, culturas diferentes, são justamente essas experiências que vão preparar vocês para isso. Muito bom, muito bom. Assim, vamos lá. Vocês querem falar mais um pouquinho sobre esse tema, sobre esse ponto, Janaína? Só não baixou a mão, né? Carol quer. Esqueci de baixar. Não, eu só queria complementar que é muito isso que a Mariana trouxe, né? Quando chega um currículo aqui para a gente, eu vou olhar o que essa pessoa fez, né? Ela está ali na faculdade, claro que essas matérias são muitas e tem muito que aprender e se dedicar para aquilo, mas também o extra, né? A faculdade é o momento de aprender. Quando um gestor recebe um currículo, ele também vai olhar isso. O que foi de interesse dessa pessoa além da faculdade? O que ela gastou o tempo dela no dia a dia, né? Claro, eu gosto de ir no cinema, eu gosto de jogar um videogame, isso é normal do ser humano e precisa ter. Mas vocês estão no momento de aprendizado. E quanto mais vocês estiverem envolvidos com diversas coisas, vocês vão aprender e se sentir mais preparado para o mercado, como a Mariana trouxe, né? Então, por exemplo, se eu chego numa entrevista para eu falar com o gestor, se apresenta, eu tenho uma bagagem de coisas para apresentar para ele, né? Várias coisas que eu fiz ali dentro da faculdade, porque obrigatoriamente a gente não pode olhar para experiências profissionais, vocês não precisam ter isso para achar um estágio, mas essas experiências na faculdade contam muito e faz muita diferença quando a gente pega um candidato que ou tá ali no comecinho da faculdade, não conseguiu se envolver com nada ainda, ele não tem tanta bagagem, tanta coisa para falar sobre ele e sobre os aprendizados, do que uma pessoa que já se envolveu com esses projetos. Então, faz muita diferença na hora da entrevista, principalmente, tá? Eu ia até pegar esse ponto, vou passar a palavra para você. Estou até colocando para o pessoal aqui o que está planejado para hoje, né? Para ninguém... poxa, não vai falar desse tema? Calma, a gente tem isso planejado. A gente pode ter um plus a mais. E até falar uma coisa, Carol, às vezes os alunos estão conseguindo fazer estágio, porque a gente fez uma super mudança aqui na Poli, né? Mesmo sem o básico todo completo, que seriam os 4 períodos. Então, eles já estão conseguindo fazer estágio até no terceiro, se tiver completo ali aquele conjunto de disciplinas que são mais hard, né? Ou devendo uma só, por exemplo. Mas, se você só tem as disciplinas até agora e você ainda não já está buscando estágio e ainda não participou de nenhuma atividades complementares, sem ser o estágio agora, né? Seria legal também falar das oportunidades que você teve nas disciplinas, porque, às vezes, Carol, numa disciplina, o professor proporcionou uma visita técnica, né? Então, ele pode dizer, eu fiz uma visita técnica, foi muito interessante. Projetos internos também de cada disciplina, isso é aprendizado também, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a gente desconsidera coisas que são relevantes por... você fez, você foi lá, você curtiu aquilo, né? A gente faz muita visita técnica à empresa, né? Então, as empresas convidam nossos alunos, a gente cria uma estratégia logisticamente para a gente poder encaminhar, a gente não tem muitas condições, às vezes a gente precisa que a empresa também mande um ônibus para buscá-los e trazer, né, os alunos de volta, mas em tendo uma visita técnica,
você estava no segundo, terceiro período. Escreve isso, fala que você fez uma visita técnica, dá o teu parecer do que você observou naquela visita, sabe? É importante, conversa com o teu entrevistador e fala assim, eu não tenho muita experiência, mas eu fiz uma visita técnica. E aí fala, discorre sobre esse tema. Fala, Janaína. Posso chamar de Jana? Pode, todo mundo chama de Jana. Eu Então esqueço tá até bom. que é Janaína, porque todo Tá mundo bom. chama de Jana. Então é Jana. Não, eu queria sinalizar, porque quando você estava falando, né, e a Carol, essa questão de que assim, tudo que fizer, e você pode levar isso como aprendizado, e quer dizer, o que você fez durante aquele tempo na faculdade, a gente vivenciou isso muito agora, depois da pandemia. Né? Exatamente, a gente teve 2 anos aí que parou a vida de muita gente, da maioria das pessoas, mas a questão na hora da entrevista, na hora que a gente vai entrevistar esse profissional, é o que você fez nesse período? Né? Como é que você usou esse período? Eu procurei fazer curso online, eu fiz cursos, eu pesquisei, eu li tal livro. É isso, é não ficar estagnado, não ficar parado. Não quer dizer que porque a gente estava numa pandemia, a gente tinha que tentar ocupar a nossa mente de alguma forma. E, olha, tem muita gente que fez muita coisa legal. Quanto a gente ouve aí de pessoas que descobriram talentos na pandemia que não sabiam que tinham? Né, os microempreendedores aí que apareceram nesse período. Então, a questão é como você passou aquele tempo, como você usou aquele tempo, de uma forma que vai poder te ajudar, né? Acho que passa muito por isso aí, com a pandemia, a gente viu muito isso. Nossa, adorei, Jana, que você falou, sabe? Porque o meu grupo ali do LabGen 2, né, do Consulting Club, Enactus e tudo mais, e a Fluxo, a gente fez várias reuniões. Então, eu falei, gente, vamos nos reinventar, né? Então, não tem evento presencial, mas vai ter evento virtual. Eles continuaram fazendo as atividades. E o Consulting Club criou o podcast durante a pandemia. Fizeram o podcast. Então, hoje a gente já tem 33 edições, ou 34 edições de podcast, com personalidades assim do mercado incríveis. Tá? Se vocês quiserem conhecer, o podcast do Consulting Club, o FRJ Consulting Club. Então, eles se reinventaram, fizeram essas atividades. A empresa Júnior se ligou com a gente e participou das feiras de carreira, né? Porque eles não tinham feito a deles. Então, a deles é a Semana Fluxo, é aquela, né, o evento que eles fazem, né, integrando tudo. Mas participaram da nossa feira, ajudaram a organizar a feira. Então, não está vazio o relatório da empresa Júnior. Então, durante a pandemia, a empresa Júnior ajudou a universidade a construir um evento chamado Feira Virtual de Carreiras e Oportunidades, que agora a gente tirou o virtual e deixou só Feira de Carreiras e Oportunidades. Está no currículo deles. O GN2 tocou germinadora de startup, que é o laboratório, né, de startups. Então, a gente fez 3 sessões de germinadoras online e a gente desistiu de fazer presencial, a gente só quer fazer online agora. Então, Jana, o que você falou foi incrível, né? Que perguntar para o candidato, o que você fez na pandemia? Né? Ficou só engordando? Porque, assim, você pega hoje o currículo de muitos candidatos, você tem aquele gap ali daquele período, né? Que a pessoa talvez perdeu o emprego, ficou desempregada, ok. Para mim, como RH, importa, eu quero saber o que você fez da tua vida durante esse período. Se você ficou estagnado ou se você procurou fazer alguma coisa. Vou te dar um exemplo do que eu fiz dentro da minha equipe lá na Granado. Na verdade, a Granado ela não parou a pandemia, por causa da fábrica, graças a Deus, porque isso manteve os nossos empregos. Né? A Granado, a fábrica funcionou, pelo contrário, a gente contratou muita gente no período da pandemia, porque a fábrica estava produzindo a toda, porque, graças a Deus, também a gente trabalha com um ativo que era super importante para o momento, sabonete líquido, sabonete em barra. Rapidamente a empresa começou a fabricar álcool em gel, o escritório ficou fechado, mas eu ia 2 vezes por semana para a fábrica, e ia revezando com a equipe. Então, eu sou professora de MBA também, eu dou MBA de RH, eu dou aula na UF, na Cândido Mendes, no SENAC, e eu sempre quis usar mais isso, o fato de eu ser professora, com a minha equipe, e o tempo nunca dava por causa das coisas que a gente tem que fazer no dia a dia. Então, eu comecei a pegar temas que eram importantes
para elas, né, para o pessoal da minha equipe, e comecei a fazer treinamentos online. E também pegando dentro da equipe o que cada um tinha de skill mais forte aí, tem uma que é melhor em sistema, tem uma outra que tem um conhecimento mais específico, e começar a transmitir esses conhecimentos dentro da equipe. Nossa, isso foi tão legal, porque além da gente garantir que a gente estava unida ali, mesmo que virtualmente, a gente tendo aquele contato, também foi aprendizado, né? E é muito o que eu falo, assim, gente, eu falo isso para a minha equipe, desde que eu comecei a ter gestão, e falo isso para os meus alunos. A única coisa que não tiram da gente é o conhecimento adquirido. Isso ninguém pode tirar de você. Você vai levar, você pode estar dentro dessa empresa hoje, mas você vai levar para qualquer lugar que você for, e isso só depende de você, né? Então, acho que a gente tem que ter muito isso sempre na cabeça. Muito bom. Antes de passar a palavra, Mariana, olha só, tem uma pergunta do Denilson, que ele está perguntando se ele pode colocar uma experiência que ele teve, né, no currículo, mesmo que não seja especificamente para a vaga, e no caso ele teve na área de logística. Olha só, eu vou dar meu parecer aqui, tá? Como eu já tive empresa e tudo, antes de entrar para a universidade, já fui assessora de presidência, então posso dizer uma coisa de verdade. A gente, às vezes, acha que logística é só uma área de logística, tem logística em tudo. Tem logística em RH, meu querido. Quando a gente faz eventos de treinamento e desenvolvimento, a gente tem que fazer uma logística gigantesca, né? Então, assim, já dando minha resposta, e vou deixar aqui para os mentores, para as mentoras falarem. Mas, se você trabalhou em logística, coloque, porque imagina a logística de produzir uma ativação 360 graus. Pergunta para a Jana, tá? O que é ativação 360? Já fica aí para ela falar aí da Granada, né? Então, gente, é uma loucura, porque você tem uma logística muito grande, você tem que fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, não sei o que. Se você tiver uma pessoa que tem essa expertise de utilizar, né, todo o aparato logístico para isso, cara, você está dentro de marketing, né? Ela vai te contratar. Não é porque você fez o curso específico de marketing ou MBA em marketing, não, ela vai te contratar porque você é de logística. É isso. Então, não tira não, tá? A minha opinião, Denilson. Agora vamos ouvir as outras. Vamos lá, Mariana? Ih, mas você tá muda. É a coisa que mais a gente escuta, né? Você tá muda, fulano caiu da sala. Eu justamente levantei a mão para responder essa pergunta e concordo plenamente com você, Alice. Vale a pena colocar sim. Especialmente quando a gente está falando de estágio, a gente não olha para a experiência técnica, a gente olha muito para a experiência de comportamento e perfil. Então, coloca sim, qualquer coisa que você tiver, pode colocar que é super válido. Isso só vai fazer diferença quando a vaga que estiverem procurando for uma vaga extremamente técnica, e se a pessoa já tem experiência em marketing, obviamente vai fazer diferença. Mas para estágio, a gente realmente está olhando como você se comporta e qual é o seu perfil. Muito bom, Mariana. Fala, Carol. Eu recebo bastante dúvida dos candidatos, né, perguntando sobre essas questões extracurriculares podem estar no meu currículo? Deve, né? Assim como a resposta aí para o Denilson, sim, deve constar a sua experiência anterior, porque sempre que a gente aprende, a gente acaba adaptando de alguma forma para uma outra necessidade, tá? Então, se não vai ser específico logística, sei lá, operacional da logística, mas você vai ter esse conhecimento. Se precisar ir no evento, se precisar de uma outra forma, você vai saber adaptar isso para sua necessidade, tá? Então, todas essas experiências são muito bem-vindas. Quando eu faço a entrevista com os candidatos, eu falo assim para eles, olha, eu quero saber quem você é e quero saber um pouco da sua bagagem técnica, comportamental, um pouquinho do que você gosta de fazer, na parte também de faculdade, o que você fez, na parte fora da faculdade. Então, eu peço no geral, né? Todas essas experiências são muito relevantes para formar quem você é hoje e o que você quer desenvolver ali no seu aprendizado e na sua carreira, tá? Show. E agora, Jana? Denilson, assim, as meninas já falaram tudo, concordo, assino embaixo, tem que colocar sim. E assim, para complementar o que elas falaram, eu vou transformar em competências comportamentais se eu recebo um currículo de uma pessoa que colocou lá, que nem é para uma vaga de logística, mas ela trabalhou numa área de logística.
Isso já me mostra, é claro que eu vou averiguar isso na entrevista, mas isso já demonstra que essa pessoa tem organização, proatividade, trabalho em equipe e liderança de processos. Então, assim, é super importante. É exatamente o que a Alice falou. A gente tem logística em tudo, né? Dentro do RH, para a gente fazer todo, a gente fez uma escola de líderes lá na Granado, onde a gente treinou todas as lideranças da fábrica. Foram 5 módulos, né, que a gente fez um módulo por mês, então isso tinha que ter uma logística, porque tinha a logística de você montar o material, o horário que você tinha que estar lá, até o horário do coffee break. Então, meu amigo, tem que colocar sim. Se você bota lá que foi logística, para mim, essas competências aqui você já tem. Muito bom. Eu queria até acrescentar um detalhezinho, né? Porque também chega para mim assim, professora, eu não fiz atividades ainda, essas que a senhora fala sempre, mas eu sou líder da pastoral de alguma coisa, eu sou escoteiro de... Olha, gente, ainda tem escotilho, tá? Não é coisa antiga, não, ainda existe, tá? Em muitos lugares. Eu ajudo voluntariamente no hospital que fica perto da minha comunidade, não sei o que das quantas. Eu sou voluntário de um curso de pré-vestibular para pessoas carentes na minha comunidade. Gente, pelo amor de Deus, tem um campo para você colocar isso no currículo, que são as suas atividades de voluntariado. Você cria isso, o currículo, você cria um bullet point ali, né, um tópico, né, que a gente fala, e coloca isso, atividades de voluntariado. Então, e aí você lista. Ó, e outra coisa, importante que a gente, quando a gente vai lá para o currículo dar uma olhadinha, se ele tiver em ordem cronológica pelos campos, por favor, é melhor ainda, porque a gente sabe o que você fez antes e o que você fez depois. Então, a ordem cronológica é decrescente, é do mais atual para o mais antigo. E deixa separado competências, hard skills e soft skills, listadas em tópicos, como a Jana falou agora. Né? Você põe assim, no teu currículo, cria uma abazinha lateral do currículo, diz assim, competências de relacionamento ou comportamentais, competências técnicas, e lista, só o nome. Essas competências, elas estão lá dentro das experiências que você teve. Então, por exemplo, Denilson, você tem uma competência de logística, planejamento e logística. Aí você vai plotar, cria um campo, competências hard skills, se quiser competências técnicas em português, e você põe ali um bullet pointzinho, bota planejamento, organização, viu o que a Jana falou? Planejamento, organização, logística, você pode criar essas competências. E tem umas dicas que eu vou dar, se sobrar tempo, que é para a gente pegar essas competências, há lugar para a gente pegar essas competências. Carol, pode falar. Já vou abrir aqui a internet para a gente poder mostrar para vocês umas dicas aqui. Gente, tem lugar para tudo, né, no currículo, como a Alice estava falando, tá? Então, vocês realmente podem colocar todas as informações possíveis ali, né? Claro, não vou completar todas, porque eu ainda estou aprendendo, estou me desenvolvendo, não tem problema, mas quanto mais informação tiver, ajuda muito a gente a olhar e também a pontuar, né? Nossa, como a Janaína trouxe, realmente ele deve ter um pouco mais de organização, ele deve ter um pouco mais de saber lidar com pessoas, por conta dessas experiências que ele teve. Então, coloca tudo, gente. Eu falo que, assim, é claro que quando você vai para uma área mais específica, a gente pode dar uma mexida nesse currículo para chamar um pouco mais a atenção do gestor, pode colocar algumas palavras-chave, tudo bem. Mas como vocês estão iniciando a carreira de vocês, estão aprendendo, às vezes vocês não sabem para que áreas vocês querem direcionar exatamente, coloca o que puder, tá? E nunca vai ser demais. A gente gosta de ter bastante coisa ali para olhar, para ver o que vocês já participaram. Muito bom. Posso pedir licença para vocês, depois que a Mariana falar, para eu mostrar aqui o site, onde tem essas dicas? Ó, o Denilson está agradecendo aí, tá? Fala, Mariana. Bom, eu vi que tem uma pergunta nova no chat, a gente já Boa. pode pular para ela? Pode, você mesmo pode ler e responder. Beleza. Então, a Juite está perguntando se existe por parte das empresas uma política de combate ao etarismo. Eu vou falar aqui pela P&G. A gente tem uma política de combate a todo tipo de preconceito, o que a gente chama aqui, usa muito a palavra bias. Então, existe um comitê de equidade e inclusão, que a gente fala do combate a qualquer tipo de preconceito a minorias, no geral, e o etarismo está incluso. Show.
Amei, amei. Gente, para quem não sabe, o etarismo é aquele processo seletivo que você não inclui pessoas 40 mais, 50 mais, 60 mais. Então, assim, às vezes, só esclarecendo o nosso público, existem vagas que a gente tem dificuldade de colocar uma pessoa mais sênior pelo esforço que essa pessoa vai estar submetida. Então, o cuidado que a gente tem que ter de colocar, como bem falou em outra mentoria, Carol, disse assim, pessoa certa no lugar certo, né? Para a gente não ter problemas depois. Então, a inclusão de PCDs, né? Que você tem que tomar cuidado, apesar da gente ter as cotas nas empresas, né? De ter os nossos PCDs, a gente tem que ter cuidado. Imagina, um PCD que tem uma doença mental grave, mas ele está medicado, ele pode voltar a trabalhar. Ok. Tá, mas você vai colocar ele numa atividade estressante, né, que tem ali um perigo iminente, que ele vai correr risco, porque vai ter um momento que ele vai ficar estressado, ele não vai conseguir tomar a decisão correta, isso a gente está sendo irresponsável. Então, como falou a Mariana, né, a gente combate, tá? Mas a gente combate tecnicamente também, né? Onde que a gente vai estar expondo, às vezes, uma pessoa a uma situação que não seria boa, principalmente para os PCDs que têm questões de locomoção, né, de visão, de audição. Como é que você vai colocar numa fábrica que um dos sistemas de alerta é sonoro? Como é que ele vai identificar aquele som? Né? Ele usa aparelho ou, às vezes, o aparelho não vai identificar o som corretamente. Então, é imprudência nossa colocar numa fábrica uma pessoa que tenha uma limitação auditiva muito grande num lugar onde os sistemas sonoros eles são alertas de segurança. Tá, pessoal? Fica a dica. Né? A mesma coisa vale para outras questões de PCD. Fala, Carol! Só rapidamente para complementar, tá? Essa questão de etarismo e até mesmo outros pontos aí, existem empresas hoje em dia focando o seu processo seletivo em áreas específicas. Então, eu quero buscar pessoas acima de 30 anos ali para fazer o estágio. Por exemplo, eu já vi em empresas, isso vem acontecendo. Por quê? Esse momento de inclusão, né? Então, incluir o máximo possível. E esses cuidados que a Alice trouxe são importantíssimos. Toda vez que alguém me fala, olha, eu quero uma pessoa PCD aqui na minha área. Eu falo, tá, o quanto o seu time é inclusivo para isso? O quanto a sua empresa é preparada para receber essa pessoa, né? Então, a gente explora um pouquinho mais para entender e não colocar aquela pessoa em risco, né, num trabalho ali. E também a gente tem visto um movimento muito grande de pessoas fazendo uma segunda formação ou pessoas que não puderam fazer a primeira formação logo ali que saíram do ensino médio, buscando essa formação. E então, cada vez mais a gente tem a participação de públicos 35 até 60 anos aí em projetos e a gente faz esse levantamento, mostra para as empresas que a gente atende e tem tentado sim incluir aí de todas as formas, principalmente, né? Todas as minorias aí que a gente vê, e as empresas estão super abertas para isso recentemente. Gente, eu só queria falar de uma coisa que, para mim, é uma experiência que foi difícil, tá? Não sei se vocês já ouviram ou já viram, né, de pessoas que têm... Pode ter visto na rua, é raro, tá? Aqui no Brasil é mais raro do que em outros países. Chama-se fascite, até fui buscar o nome, necrosante. O rosto da pessoa parece que está derretendo. O nariz derrete, a boca, fica tudo... Né? Literalmente a impressão que a gente tem. E nós tivemos no curso, né, um aluno, né, que assim, toda a parte do rosto dele era toda derretida. Então, assim, o nariz era todo torto, a boca toda torta, tudo. Mas uma pessoa incrível, amada, assim, querida. Mas o cuidado que os professores, a equipe dos nossos professores tiveram, da secretaria, da coordenação, foi brifar todos os nossos professores. Temos um aluno assim, 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 na hora que entrar na sala, atenção a esse ponto, para quê? Para que o aluno se sentisse incluído na turma, né? E ele, quando ele chegou na turma, também brifamos os outros alunos, que passaram por uma entrevista. Olha, gente, a gente vai ter um aluno assim, 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 por favor. Ele é a pessoa mais querida até hoje, né? A gente vai para os eventos e ele está lá, né? E ele se sente super à vontade, isso é muito importante. Já fez várias cirurgias, se vocês quiserem me perguntar, a cirurgia é possível, mas com o passar do tempo também volta, né? Enfim, são coisas que a gente vê. E eu queria mostrar para vocês, rapidamente, porque tem que ter tempo ainda para o sorteio, né? Eu não sei se a Jana quer colocar uma regra qualquer aí para a gente.
Se ela quiser colocar uma regra no sorteio, é a regra que ela colocar, tá? Foi porque a pessoa mandou pergunta? Foi porque ela participou mais do que as outras? Decida, já. Sorteio é sorteio, por sua conta. Regra é regra. Você que é a nossa patrocinadora aqui. Então, eu vou colocar aqui, vou compartilhar a tela. Deixa eu botar na tela certa, porque eu dei uma pesquisada aqui antes, então estava em outra tela. Agora eu estou corretamente na tela. E a gente deu essa dica, viu, antes, na outra entrevista. Quando você vai compartilhar a tela para mostrar alguma coisa para o entrevistador, esteja na tela certa. Então, vamos lá. Estou na tela certa, Carol? Estou fazendo o que eu estou falando? Estou, né? Então, gente, Certinho. esse aqui é o site super conhecido dos RHs, né? A gente usa para fazer algumas consultas, para a gente colocar o código, né, do CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações, e aí os RHs presentes sabem muito bem disso. Então, a gente vem aqui em busca, tá? Eu vou dar um exemplo qualquer rápido aqui. Vamos pegar engenheiro de produção, né? O pessoal sabe que eu milito muito em todas as engenharias, então não estou fazendo aqui uma escolha, né? É só pelo mais fácil aqui, engenheiro de produção. Vou clicar aqui nesse mais genérico, o código dele é esse. Cliquei no engenheiro de produção. E agora eu não vou passear no site todo, mas eu já coloquei no chat para vocês. Se quiserem, passeiem comigo. Mas eu vou direto aqui numa informação legal. Por que eu peguei o engenheiro de produção? Gente, porque nas competências pessoais é o que tem mais. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, na descrição, tá? É um resumê que ajuda a gente, um resumo que ajuda a gente, por exemplo, na descrição de cargo, né? Às vezes o profissional não sabe qual é o cargo dele, a gente faz a descrição e o RH ajuda até o gestor que não conhece a descrição daquele cargo alinhar ali, né? O que a gente vai pedir no processo seletivo. Aí eu venho aqui no histórico de ocupações, isso é burocrático do RH, são os códigos que vão sendo criados, né? Novas profissões, novas ocupações, características de trabalho, exigência de determinada certificação ou determinada experiência, ou tempo de experiência, não é pedido tempo de experiência para estagiário, mas para profissionais sim, e credenciais também, seja o seu registro profissional ou alguma certificação específica, então fica nessa área aqui. Áreas de atividade é um resumo enorme de tudo que as pessoas fazem, então se você clicar em cada maisinho aqui, ele abre, ó que legal, abre as atividades em tópicos. Então, por exemplo, eu trabalhei em controlar perdas e processos produtivos lá na fábrica da P&G, mas eu não sei escrever isso no meu currículo. Aí você vem aqui, eu fiz isso, eu inspecionei isso, eu fiz isso aqui, isso aqui eu não fiz. Aí você chega assim, isso aqui eu não fiz, então deixa eu cortar isso aqui eu não fiz. Pronto, você tira, tá? Isso aqui eu também não fiz, era outra pessoa que fazia. Isso aqui eu também não fiz. Aí você vai colocar só o que você fez, tá bom? Então, a gente usa bastante isso, eu indico para os nossos alunos. Então, cada um deles abre, então não vou abrir todos, tem letra A, letra B, letra C, e não acho que é um erro, um bug aqui do sistema. Ele dá um salto maluco, às vezes, vai para a letra Z, né? Loucamente, mas é que Z ele coloca todas as competências pessoais. Vou abrir agora as competências pessoais. Então, lembra que eu falei hard skills e soft skills? Competências de relacionamento, competências técnicas? Então, a gente pode ter aqui, vamos supor, negociação é uma competência que está sendo pedida naquela vaga, raciocínio lógico-matemático, vou colocar em hard skills, né? Trabalhar em equipe, né? Criatividade. Agora, cuidado, porque se você colocar e o RH resolver perguntar para você como que você demonstra isso no dia a dia, se você não tiver, você mentiu no currículo, você não tem capacidade de negociar, você não tem capacidade criativa. Então, só coloque no seu currículo aquilo que verdadeiramente você sabe que você tem. E não precisa colocar aquelas bolinhas para dizer quanto que você tem. Deixa que o RH te avalie. Não entrega o ouro ao bandido, né? No bandido não, gente. Não entrega ouro ao pirata. Se você já botou pouco, a gente já sabe que é pouco, a gente já tira você de cara ali do currículo. Deixa que a gente avalie, tá? Então, ali, tomar decisões, assumir riscos. Aqui é uma listona. Então, cada profissão, gente, cada ocupação vai ter uma lista. A do engenheiro de produção é enorme, tem outras que é um pouquinho menor. Recursos de trabalho. Eu nunca acho que o CBO está atualizado, tá? Porque ele bota assim, softwares específicos. Dá uma olhadinha o que pediu na sua vaga para você poder escrever os softwares, tá? Softwares matemáticos. Gente, eu abri de produção. Eles têm muito.
Então, tem muita coisa aqui. Não bota isso tudo, não, que a gente nem vai ler, tá? Mas softwares é importantíssimo. Gente, alguém entrando aqui no finalzinho. E agora, quando a gente chega aqui, deixa eu ir para a tabela. Vai abrir, né? Eu vou clicar só nesse aqui. Se eu botasse todas, fica tudo misturado. Eu vou botar só nessa. Essa tabela vai te ajudar a ver de uma forma mais pictórica, né? O que a gente abriu lá nas áreas de atividade. É a mesma coisa, mas aqui, por exemplo, você tem uma lógica, né, do que você está falando. Vou perguntar agora se vocês estão vendo a projeção. E olha quem apareceu, minha amiga fazendo aniversário. Que projeção é essa que apareceu louca aqui? Ah, tá aqui. Pronto, o relatório. Vou projetar de novo para vocês. Pronto. Sabe o que foi? Que a imagem dela estava aberta junto. Então, aqui no relatório de atividades, ó, eu vou até falar para a Jane. Jane, você apareceu internacionalmente aqui na feira. Ela vai adorar. E aqui você tem a mesma coisa, ó, controlar processos e perdas. Então, isso aqui, ó, você não fez, você tira, ok? É a mesma coisa que eu já falei, mas ele aparece aqui como um formato em PDF. E ele faz aquilo que eu comentei aqui, ó, no finalzinho, ele dá uma quebra e bota a letra Z, tá vendo? Nas competências pessoais. Por isso que eu falei que aparece aqui, para vocês não acharem que é um bug aqui do sistema, tá bom? Então, acho que isso aqui é uma dica rara, né? Uma dica que só quem milita na área de RH de verdade ali, né? O povo hard de RH mexe, né? Não é isso, Jana? E vamos para o sorteio. Deixa eu parar aqui. Vamos para o sorteio. Alice, posso falar uma coisa rapidinho que você Pode? falou, e aí lá no início você falou, eu guardei aqui para poder falar, lembra que no início você brincou, você falou assim, deixa que o RH vai avaliar, o RH vai te torcer, né? Vai torcer até poder entender tudo. E eu fiz até, uma das coisas que eu estava falando daquilo da pandemia, né, que a gente fez, eu criei um Instagram na pandemia, e eu falo sobre RH, moda, vida saudável, então depois vou deixar aqui, por favor, entrem lá, né? Se quiserem seguir, vou ficar muito feliz, eu faço vários vídeos. E eu fiz um vídeo essa semana, porque uma pessoa chegou para mim e falou que o RH, na hora da entrevista, que o RH faz perguntas muito difíceis que parece que é para prejudicar o candidato. E aí eu fiz esse vídeo falando, falei, gente, olha só, o RH não faz pergunta difícil para prejudicar o candidato. O RH é a primeira pessoa que quer que dê certo. A gente quer dar uma notícia boa. A gente fica motivado com a alegria do candidato quando a gente vai dar o retorno para o candidato, né, de um processo seletivo que foi positivo para ele. Agora, a gente tem que usar as perguntas técnicas de seleção para que a gente possa avaliar se aquele candidato está dentro do perfil que a gente está buscando. Né? Se tem esse fit cultural com a empresa, porque também não adianta ter todo hard skill, toda soft skill, e não ter essa sintonia com a empresa, se os valores dele não estão em consonância com os valores da empresa. Então, é por isso que a gente faz essas perguntas. Não são perguntas difíceis, não são perguntas para derrubar o candidato, né? Eu tenho certeza que a Carol e a Mariana concordam comigo. Na verdade, a gente quer ajudar e a gente quer que aquele candidato seja escolhido. Só que a gente tem que olhar, porque se a gente faz um processo seletivo errado, isso é ruim para a empresa e é ruim para o candidato. Tá? Então, o RH está ali para ajudar, não é pergunta difícil para prejudicar, não. Muito bem. E, Janaína, qual vai ser a regra aqui do nosso sorteio? Então, na verdade, eu pensei o seguinte, quem colocar primeiro... No na chat. Verdade, a gente tem... No Vou chat, levantar a mão. Não, levantar a mão acho que é melhor. Tá, então, pessoal, onde eu levanta tenho a mão é nas reações. Tenho 2 kits para sortear, tá? Então, a primeira pergunta, quem responder primeiro. Tá? Vale as mentoras ou a gente vai ganhar? Os mentores estão fora. Aí você fala. Gente, se vale os mentores estão fora, né? Os mentores estão fora. Então tá. Primeira pergunta, tá? Qual é o produto mais antigo da Granado e que até hoje ainda está aí vendendo para caramba? Ih, já responderam aí, ó. Cadê? Foi a Judite, escreveu Mas no não chat. é o sabonete Febo.
Ó, O Letícia abriu a talco. mão ali, ó. Letícia Não, abriu foi a a mão. Letícia. Vou aceitar, Letícia. O talco, não falou o nome, é o polvilho antisséptico, é o talco, é o polvilho antisséptico. Muito bom. Letícia acertou. Agora vamos lá. Letícia, depois eu vou deixar meu e-mail, aí queria que você me mandasse para a gente poder mandar pelo correio, tá? Agora, olha só, valendo a próxima agora, tá? Agora a próxima, O último que o escreveu último foi kit. Colônia. De Colônia para cima não vale mais. Não, é o talco, foi a Letícia que colocou primeiro. A outra pergunta, tá? Onde está a nossa primeira loja que foi inaugurada? Primeira loja da Granado que foi inaugurada lá em 1870 e continua no mesmo lugar. Rio de Janeiro, ok, mas centro no Rio de Janeiro. Tá, foi a Juiti, é isso? Juiti? De novo? Ela ganhou as duas? Não, ela ganhou uma. Não, foi a né? Letícia, a outra foi a Letícia. Muito bom, Juiti, gente, fica no olha. centro, na rua 1º de março. Parabéns! Muito bem, parabéns. Gente, eu amei aqui estar com vocês. Eu vou ter que ir para a palestra da Michelin. Então, assim, já aviso aqui para vocês correrem para lá, tá? Pela própria plataforma. Entrem lá pelo auditório. A gente vai finalizar aqui o sorteio, ou finalizar como é que se diz, as informações do sorteio, né? Para poder a Jana pegar. E agradeço as nossas mentoras, a Mariana da P&G, a Carol, a Bárbara, que está quietinha lá, escondida, a Jana, que trouxe até um sorteio para a gente, e tem sorteio na palestra da Michelin também. Vão ser 2 tickets de iFood no valor de R$50. Avisem aí para todo mundo. Valeu, gente? Coloquei meu e-mail aí no chat, tá, gente? Os ganhadores podem me mandar e-mail. Obrigada a todo mundo. Beleza, show. Obrigada, Pegaram? pessoal. Letícia, Parabéns. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Prazer, Carol. Prazer, Mariana. Prazer, Prazer é gente. nosso. Tchau, tchau. Tchau. Alexandre, vou te deixar na sala aqui para você pegar essas informações do chat para não perder, tá bom? Ok, vou te deixar aqui no co-host.